Boa noite, irmãos, graça e paz. Nós estamos aqui, nessa noite para compartilharmos mais um pouquinho da palavra de Deus. Eu agradeço a todos que têm sido fiel a esse canal, nas terças e na quinta-feira, porque nós estamos tirando esse tempo para meditarmos na palavra de Deus, para compartilharmos com vocês a palavra de Deus, esse pão, que nos alimenta, que nos fortalece, e nós não podemos deixar de compartilhar. E eu quero nesta noite falar um pouquinho o que está lá em 2 Coríntios capítulo 2, versículo 14 ao 17. O tema é: quem é o servo fiel? E aqui diz assim a palavra de Deus: e graças a Deus, que sempre nos faz triunfar em Cristo, e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque para Deus somos o bom perfume de Cristo, nos que se salvam e nos que se perdem. Para estes, certamente, cheiro de morte para a morte, mas para aqueles, cheiro de vida para a vida. E para estas coisas, quem é idôneo? Porque nós não somos, como muitos, falsificadores da palavra de Deus. Antes falamos de Cristo com sinceridade, como de Deus, na presença de Deus. E eu queria ler no capítulo 4 de 2 Coríntios, do versículo 1 ao 6, que fala assim: por isso, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Antes rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia, nem falsificando a palavra de Deus. Assim, nós recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. Mas, se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos homens, dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Versículo 5, porque não nós pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como vossos servos por amor de Jesus. Porque Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus e da face de Jesus Cristo. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Nós queremos, nessa noite, falar um pouquinho quem é o servo fiel. Quem é o servo fiel? A palavra de Deus aqui, nesse texto que nós lemos, fala muito da vida de Paulo. Paulo foi o autor desta carta aos Coríntios. Ele escreveu essa carta para uma necessidade da igreja que existia em Corinto. Nós sabemos que todos os livros da Bíblia, eles seguem um pensamento, um determinado livro, ele segue um determinado pensamento. Isso leva a um título, mostrando então o assunto daquele livro. O que fala aquele livro? E o livro de Coríntios, de 1 e 2 Coríntios, 2 Coríntios em específico, em especial, ele fala do encorajamento de Deus. Paulo, a gente usa aqui do capítulo 4, do versículo 1 ao 7, onde nós lemos, que então nós podemos chegar a essa conclusão, que Deus está encorajando o seu povo. E Paulo então é usado por Deus para encorajar a igreja ali de Coríntios, que na verdade Coríntios era uma cidade da antiga Grécia, e o nome, essa cidade ela se situava na Grécia Antiga, e o nome Corinto quer dizer o filho de Júpiter. E nessa cidade havia dois templos, o templo de Apolo e o templo de Afrodite. Então é um contexto bem assim característico, propício para a pregação do Evangelho, para o testemunho da palavra de Deus, um lugar propício para que um servo fiel estivesse. E nós cristãos, irmãos, nós temos um compromisso assumido com o nosso Deus.
Quando nós aceitamos Jesus, não diferente de Paulo, quando nós temos a nossa experiência com Cristo, nós temos uma responsabilidade, nós temos uma missão, nós temos um alvo, um objetivo, e muitos de nós têm perdido esse alvo, essa missão, esse objetivo, que é servir, pregar, levar uma mensagem de esperança, uma mensagem de salvação às pessoas. E muitos de nós têm perdido esse grande privilégio de servir. Talvez o comodismo, talvez a indiferença, as posições pessoais, os pontos de vista, as nossas razões, enfim, inúmeras coisinhas, sem valor, sem significado, e tem impedido a gente muitas vezes de servir ao Senhor. O servo fiel, ele tem uma mensagem a ser entregue. Ou melhor, quem se denomina servo de Jesus, ele tem uma mensagem a ser levada. E a quem é levada essa mensagem? Essa mensagem é levada pelo servo fiel aos perdidos, aos pecadores. E cumprindo essa tarefa, ele se torna um servo de Jesus. Cumprindo essa tarefa, esse dever, o servo se torna então fiel. A missão desse servo fiel é levar uma mensagem. Então nós vamos nos deparando aí com inúmeras desculpas, A gente vê no nosso cotidiano, às vezes a gente mesmo, nós temos inúmeras desculpas diante de Deus. Eu não sei falar. Eu sou tímido. Eu não vou conseguir transmitir o que a palavra de Deus me pede para ser transmitida. E nós podemos então confirmar que essa mensagem, ela pode ser sim transmitida mesmo sem palavras. Com o testemunho pessoal da nossa vida, com a nossa conduta, com o nosso posicionamento, com a nossa postura, com a nossa forma de viver, nós declaramos Cristo na nossa vida. E essa mensagem então é entregue sem palavras. A mensagem pode ser entregue sem você falar uma só palavra. Quando alguém diz que a mensagem não pode ser entregue, há algo errado. Quando alguém diz que a mensagem não pode ser entregue, ele não consegue entregar essa palavra, alguma coisa está impedindo esse servo de ser fiel na sua vida de servo do Senhor. Porque só com o nosso testemunho nós podemos falar muitas coisas. Com o nosso agir, com a nossa conduta, nós podemos levar Jesus. É claro que o dom da palavra é maravilhoso, a gente verbalizar as bênçãos de Deus, poder testemunhar ou falar daquilo que Deus fez na vida de alguém, na nossa própria vida, é maravilhoso, irmãos, porque nós damos testemunho daquilo que Deus já fez em nós. E qual é a responsabilidade desse servo fiel? Qual é a responsabilidade? A gente ouve, muita gente dizer que é responsabilidade do cristão ganhar os pecadores para Cristo. Então, nós levamos a mensagem e o pecador não se arrepende. E nós pensamos, alguma coisa errada. Nós falhamos como servos de Deus? O cristão, ao entregar essa mensagem, ele está se esforçando. Ao entregar essa mensagem, ele está tendo a responsabilidade de aproveitar a oportunidade para alcançar esse pecador. Mas a conversão, ela é algo que está além do nosso poder de somente falar. Porque esse poder cabe somente a Deus. O fato da pessoa se entregar, ser convencida daquela palavra, a palavra de Deus diz que quem convence é o Espírito Santo de Deus. Nós temos a responsabilidade de levar essa palavra, de comunicar essa palavra. De alguma maneira, sem palavras ou com palavras, nós vamos comunicar esta mensagem, esta palavra. Mas o convencimento, aquela pessoa vai receber e vai aceitar aquela palavra, é pelo convencimento do Espírito Santo de Deus. Não é nós, não está em nós esse poder de convencimento, mas cabe somente a Deus. Paulo esclarece isso muito bem
lá em Coríntios, né, quando ele diz: eu plantei, Apolo regou. Paulo, ele realmente assim, ele tinha esse compromisso, né, com a palavra. E ele fala: eu fui lá e plantei. Plantar não é fácil. Plantar requer esforço, plantar requer você ir lá cavar o buraco, preparar a terra, contar com a fé para que a chuva venha sobre aquela terra e regue aquela terra, não é? O nosso país aí, nós estamos na frente do ranking do agronegócio e o Brasil, ele é celeiro de sementes, celeiro de alimento para as nações, e isso é tão lindo porque isso leva a nós pensarmos no tanto que essa terra é produtiva. Então plantar não é fácil, tem que se regar essa terra, tem que trabalhar essa terra. E Paulo fala: eu plantei. Aí quem veio e regou? Apolo veio e regou, mas o crescimento veio de Deus. Porque o que nós podemos fazer, nós fazemos. Se podemos ir lá e cavar a terra, preparar essa terra, se podemos colocar semente dentro dessa terra, cobrir. Aí agora nós vamos contar com a espera, com o tempo de Deus para que aquela semente venha brotar e ela venha se tornar uma árvore e venha dar o fruto que ela foi designada para dar. Então o crescimento vem de Deus. Nem sempre a palavra que salva consegue salvar. O que isso quer dizer? Muitas vezes, não poucas vezes, um coração fica endurecido diante da mensagem, e mesmo que ela tenha sido entregue fielmente, né, ela pode não vir a dar o fruto. Então a gente pode fazer tudo o que for necessário. Você preparou a terra, escolheu aquele lugar, preparou a terra, plantou, adubou, e pode ser que não vá nascer uma planta ali. E da mesma forma é o coração do homem, né? Nós fazemos tudo, nós oramos, nós preparamos a palavra, nós ministramos essa palavra, mas essa palavra vai chegar ali, vai encontrar uma terra ainda árida, sem força, endurecida, né? Sem fé para que aquela semente seja germinada. E Paulo foi fiel no semear, Apolo foi fiel no regar e no semear, mas os frutos, eles vieram depois. E independente da vontade de cada um de nós, né, ou de cada um deles, o fruto não vem às vezes no momento que a gente quer. É desanimador a gente plantar, regar, cuidar e não ver o fruto nascer, né, o resultado do nosso trabalho. Mas dá a impressão de que a gente fracassou, dá uma sensação de que a gente errou, de que a gente falhou, mas não, né? Não é assim. Nós temos que fazer uma autoanálise, examinar a nós mesmos e corrigir alguma falha, se houver essa falha, né? Se o nosso testemunho falhou, nós temos que corrigir, temos que nos autoavaliar e pedir a Deus para limpar o que precisa ser limpo, para que essa terra seja frutífera, essa palavra seja fiel. Mas não devemos nos desesperar, né? Se encontrarmos alguma resistência, oposição à mensagem que pregamos. O importante é que ela leve o bom perfume de Cristo. E como nós lemos aqui, essa palavra ela vai levar o bom perfume de Cristo para os que se salvam, como também para os que se perdem. Então a gente vai encontrar resistência na palavra. Quando a gente entregar ela, algumas pessoas vão ser resistentes, vão se opor. Nem todo mundo vai aceitar a palavra de prontidão, aceitar a palavra com mansidão, com sede, com fome dessa palavra. Muitos vão resistir a ela, mas o que importa é que nós sejamos fiéis, que nós possamos entregar essa palavra, essa mensagem. E eu quero perguntar a você, você tem entregue essa mensagem? Você tem levado essa mensagem de alguma maneira com seu testemunho de vida ou com as palavras, de alguma maneira com boas ações? Isso é o que importa, porque a responsabilidade do servo de Deus é que ele entregue a palavra, que ele leve essa palavra. Amém? Evangelizar com fidelidade
É o que Cristo espera de nós, né? Vamos continuar aqui. Por que nós não podemos ser motivados ou incentivados pelo efeito dessa mensagem nas pessoas? Porque a gente vai encontrar oposição, e se a gente encontrar oposição e achar que não vai valer a pena, a gente vai deixar de levar essa palavra, nós vamos deixar de falar dela. Então eu vou dizer o seguinte, eu vou fazer um julgamento, vou dizer um pré-julgamento, vou dizer, eu vou levar aquela palavra e não vai dar certo, aquela pessoa não vai aceitar, então eu não vou perder meu tempo. Então nós não podemos levar a mensagem de transformação poderosa de Deus a uma vida, achando, tendo às vezes, né, fazendo uma crítica, né, de que aquela palavra não vai chegar, um julgamento nosso. Não. Nós temos que levar a palavra, independente dessa palavra ser aceita ou não. Porque a mesma palavra que leva a mensagem e que vai transformar as vidas e que vai poderosamente transformar uma vida, essa mesma mensagem pode gerar uma antipatia nas pessoas também. E a nós cabe somente ser fiéis nessa transmissão da palavra, dessa mensagem. Não cabe a nós julgarmos se essa palavra vai chegar num bom coração ou não. Nós devemos semear a tempo e fora de tempo. Pregar a palavra a tempo e fora de tempo. Porque num dado momento ela vai chegar numa terra boa. E ela vai dar o fruto. E pode ser que a gente vá ver o fruto ou não. E qual é a mensagem do servo fiel? Que mensagem é essa que nós devemos levar? Paulo era um servo fiel no meio de uma cidade, de um povo corrupto, de um povo idólatra, de um povo perdido. E Paulo teve que escrever esta carta a esta igreja que estava, né, implantada nesta cidade, porque esta igreja estava passando por sérios problemas de relacionamentos. E ele próprio, Paulo, estava sentindo isso na pele, ele estava sendo perseguido por problemas de conflitos ali dentro daquela igreja, né? Ele foi ali perseguido, criticado, e ele teve ali, teve que mudar alguns planos, né, que ele tinha. Aparentemente isso foi passado para a igreja como se ele tivesse deixado de cumprir uma promessa. E ele enfrentou problemas de oposição com relação à sua autoridade ali, mas ele permanecia focado na sua missão de servo fiel. E uma coisa que o inimigo insiste, sempre insistiu e sempre vai insistir, é em tentar conseguir que essa palavra e essa mensagem não chegue, não seja entregue. Ele vai impedir que o evangelho seja pregado na sua inteireza. Infelizmente, o maior tempo que se gasta nas igrejas hoje é gasto na solução de problemas, se não ligados aos membros, ligados à liderança. E nós temos que tomar muito cuidado com isso, irmãos. Temos que tomar muito cuidado com isso. Com as distrações que o inimigo tem colocado na nossa vida, tentando minar o nosso tempo tão precioso, para tempo que nós devemos gastar semeando a palavra de Deus. Nós estamos ali semeando, às vezes, contenda, divisão, estamos semeando a descrença, a falta de fé, né? A nossa principal função é entregar essa mensagem. Que mensagem que é essa? Que mensagem que o servo fiel precisa entregar? Que Jesus Cristo salva. A única mensagem simples, não é complicado. A mensagem é que Jesus Cristo salva. Paulo diz para os crentes lá de Corinto: porque nós não pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor. E é essa a nossa mensagem. A nossa principal função é entregar essa mesma mensagem, né? Mas a Cristo Jesus como Senhor. E é essa a nossa mensagem. Ou nós estamos pregando outras coisas, ou nós estamos muito preocupados em mostrar aquilo que nós somos ou que nós sabemos. Ou será que as nossas doutrinas são melhores e mais lógicas? A gente quer impor isso, né? Por mais valor que essas doutrinas, esses princípios tenham, eu quero dizer para vocês que eles não são melhores, não são mais especiais e não são mais importantes do que a principal mensagem.
A nossa mensagem deve ser Cristo Jesus, ele foi crucificado e ressurreto, e hoje ele está assentado à direita de Deus Pai, para salvar a todos que creem nessa verdade, que Jesus Cristo é o Senhor. O momento atual, irmãos, ele é propício para entregarmos essa mensagem. O mundo está chamando, clamando por mensagem de esperança. Não faça parte, dessa histeria, desse desalento, dessa desmotivação que as pessoas estão se escolhendo estar. Não faça parte desse lado. Faça parte do lado em que Paulo estava. Paulo era um profeta e a boca dele profetizava a esperança. E nós devemos ser profetas e abrir a nossa boca de profética, profetizar a esperança, profetizar que há vida onde há morte, que Deus ele pode levantar um vale de ossos secos e ali soprar o fôlego de vida e as vidas serem ali transformadas. O mundo nunca esteve num momento tão propício para se levar essa palavra de esperança, o mundo está clamando, o mundo está aí chamando, clamando por essa esperança. E nós precisamos aproveitar essa oportunidade. A pregação do Evangelho, ela nunca foi tão oportuna nesse tempo como nesse tempo. Nós precisamos ter um olhar bom, um olhar de esperança. Muitas vezes nós vemos as pessoas que elas conseguem olhar somente para o que está errado. Algumas pessoas ouvem para aprender, outras ouvem para criticar, Então nós precisamos ter um olhar bom. Nós devemos olhar para aprender, porque o nosso futuro, irmãos, é um futuro de paz, o nosso futuro é um futuro de esperança, o nosso futuro é para um tempo de boas novas, A palavra de Deus fala que ele nos plantou como árvores plantadas junto ao ribeiro, que vai dar o seu fruto no tempo certo. Então uma árvore junto ao ribeiro, ela dá fruto doce, ela dá fruto o tempo todo, E nós podemos nesse tempo de pandemia ganhar almas, ganhar vidas, ganhar tesouros para Deus. Ele espera isso de mim e de você, que essas pessoas que estão sedentas, abertas, a irem à igreja, façam um convite. Você às vezes pensa, não, aquela pessoa, a gente faz um pré-julgamento, aquela pessoa não vai querer, ela vai dizer não. Não importa, o não você já tem. Faça um convite para ela receber uma oração, para ela estar na igreja com você. Leve a mensagem que é Cristo, salve vidas nesse tempo. E eu quero concluir, dando um testemunho aqui. Nesse mês de maio, exatamente no dia 19 de maio, Deus levou a minha avó, com seus quase 90 anos. Ela completaria agora, no dia 26 de julho, 90 anos. E eu pedi muito a Deus, para não levá-la dentro daquela UTI, que Deus concedesse a ela ter a casa dela e que Deus a levasse ali no conforto da sua casa. Mas a minha avó, Ana Maria Moraes da Silva, ou Dona Nezica, como todo mundo conhecia ela era uma evangelista nata. E nas suas inúmeras vezes, inúmeras internações por problemas cardíacos, nas suas idas e vindas da UTI, sempre havia uma história de salvação para ser contada. E naquele ambiente de sofrimento e morte, ela levava Cristo. Vida e salvação. E foi nesse contexto que o Senhor a recolheu. Não foi no conforto da sua casa como eu queria, como eu pedi a Deus. Deus a levou ali. O comodismo, o medo, a indiferença, a falta de convicção, a falta de identidade, falta de amor. Não sei o que te impede de estar falando e levando essa mensagem. Mas eu quero dizer para você, não sei o que te impede, mas saia desse caminho. Saia desse caminho de comodidade, de medo, de indiferença.
né? Peça a Deus para te tirar desse caminho, se arrependa dessa condição, mude a sua direção, vire a página, comece do zero, né? O que Deus quer que nós façamos é simplesmente levar essa palavra simples de que Jesus Cristo salva. E Deus, quando Ele vier, eu desejo que Ele encontre você nesse caminho de distribuir, de semear, de multiplicar, de dividir essa mensagem. Que Ele possa encontrar um servo fiel na sua vida e que Ele te recolha nessa posição de servo fiel, como Ele recolheu a minha avó. E eu entendi então porque Deus me respondeu, que Ele recolheu minha avó no lugar onde ela deveria estar, pregando, evangelizando, dando o seu testemunho, falando de Jesus. Eu quero orar com você agora. Não sei se você que está me ouvindo já aceitou Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Não sei se você conhece a mensagem de esperança, que Cristo, Ele é o Filho do Deus Altíssimo e Ele veio nesse mundo para me substituir você, para pagar pelos meus e pelos seus pecados. E Ele conseguiu pagar pelo meu e pelo seu pecado, para nos conquistar um lugar em Deus novamente. Porque nós perdemos esse lugar quando nós pecamos. E eu quero dizer para você que Ele te dá essa oportunidade hoje, Ele te dá essa chance hoje de reconciliação, ou de aceitar Jesus, de dar uma volta aí, né? Voltar lá atrás e reconhecer mesmo que Jesus é o seu Senhor e Salvador. Porque Ele vai voltar. Ele vai voltar para buscar aquele seu servo fiel que está aguardando a sua vinda. Senhor, nós te agradecemos por essa palavra, Deus, e hoje eu entendo, Senhor, mais ainda, ó Deus, o significado desta palavra tão simples, mas transformadora, poderosa, para mudar destinos, para mudar a sorte, para transformar vidas, ó Deus, para salvar vidas, para livrar vidas da morte eterna. Senhor, muito obrigado por esta palavra. E nós nos arrependemos, ó Pai, da nossa condição, ó Deus amado, muitas vezes de comodismo, ó Deus amado, de indiferença, de falta de amor para com as vidas que estão ao nosso redor. Senhor, muitas vezes nós não precisamos sair nem do nosso bairro para pregar o Evangelho, porque do nosso lado tem pessoas que precisam desta palavra, que precisam ouvir esta palavra de esperança em meio a esse tempo de desesperança. Senhor, que nós possamos aproveitar esse tempo da melhor maneira, da melhor forma, e que nós possamos evangelizar, que nós possamos crer que nesse tempo é um tempo oportuno para o Senhor agir, ó Deus amado, e vidas serem salvas. Pai querido, em nome de Jesus Cristo, nós vemos, ó Pai, que na China há uma igreja subterrânea ali, Senhor, poderosa, Deus amado, e que esta igreja está ali em meio à perseguição, mas ela existe, ela está ali. Deus, nós estamos vendo a Índia se render ao Senhor, nós estamos vendo, ó Pai, o mundo ser evangelizado. Ó Deus, há muito tempo atrás, ó Deus amado, era um cristão entre 300, 1 para 200, hoje nós somos 1 em 3. Pai, em nome de Jesus, essas são as estatísticas, mas nós queremos, Senhor, mais. Nós queremos ainda pregar o seu evangelho a vidas que ainda precisam dessa transformação e dessa salvação, porque esta terra, ó Deus amado, ela já está em julgamento pelo Senhor, ela já está, ó Deus amado, terminando o seu período, o seu ciclo aqui, ó Deus, e vai começar um novo ciclo, que é o ciclo em Ti, ó Deus amado, ao reino estabelecido pelo Teu Filho Jesus aqui na terra, e brevemente nós viveremos essa verdade, essa realidade. Senhor, em nome de Jesus, e que essas vidas todas possam se render ao Senhor. E, ó Deus amado, acreditar e crer que há um Deus poderoso, um reino estabelecido por esse Deus, para que nós possamos viver junto dele. Pai, muito obrigado, em nome de Jesus, e receba esta vida que possa estar aceitando o Senhor nesta noite, que possa estar reconhecendo o senhorio de Jesus nesta noite. Perdoa os seus pecados, ó Deus amado, restaura, ó Deus amado, a vida espiritual dela novamente junto de Ti, Senhor. Recolha esta vida para o Teu reino, reino de amor, ó Pai, em nome de Jesus. E se você está num lugar que você conhece uma igreja evangélica, e se você
hoje com esta palavra, ela tocou no seu coração e ela vai te transformar, e você aceitou Jesus, procure uma igreja mais próxima, né? Confesse a sua fé diante daquele líder cristão e reconheça o Senhor Jesus naquele lugar e sirva ao Senhor naquele lugar, porque nós só podemos aqui na terra servir ao reino de Deus dentro de um contexto cristão. Nós precisamos dessa irmandade, nós precisamos desse reino, desse lugar que é a igreja, para estarmos juntos aqui, nos fortalecendo, orando uns pelos outros, né? Cobrindo uns aos outros de oração, cuidando uns dos outros, para que nós possamos então estar testemunhando uns aos outros e levando esta palavra de esperança. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe.